Bom dia, Emily! Bom dia, bom dia, Larissa! Estamos no ano de 2021. Bom dia, Letícia! Muito proveitoso que nós possamos trabalhar com. Mazinho, deixa-me ver, vou liberar a tela. Espera, não, capturar essa daqui. Tela de todo mundo vendo aí, porque eu preciso que tô vindo para cá. Bom dia! Bom dia! Num dia que começa para nós hoje, né? Um ano de esforço, um ano de estudo, um ano de conhecimento. Mas um ano, sobretudo, do qual nós precisamos de calma. O tempo está nos ensinando que nós precisamos entender o processo que este exato momento cobra de nós. O entendimento, a sabedoria. As informações nós já temos por demais. O que está faltando na grande maioria de nós outros humanos é o conhecimento. Porque quando nós adquirimos esse conhecimento, nós sabemos o que fazer e que norte tomar. Mas infelizmente, olha eu de novo, Mazinho, mas infelizmente, quando nós temos a informação e não retemos o conhecimento, nós ficamos, como diz uma frase, né? Ele diz assim, a frase diz assim: um povo que não conhece a sua história tende a repetir os mesmos erros. Que a gente não cometa esses mesmos erros em diversos aspectos do nosso viver, principalmente num aspecto como agora que a gente está vivendo. Esperávamos todos que 2021 tudo iria passar e a gente está vivendo um dos momentos tão difíceis quanto foi 2020. Então, 2021 precisa que cada um de nós se autossupere. Precisa mais que nunca que cada um de nós faça uso da filosofia. E nós vamos observar, na nossa aula de hoje, ela vai falar para a gente o que é filosofia. Está lá, bem grande como título. E aí, pensando, a gente colocou como subtítulo a busca do conhecimento através da filosofia. Nós não temos mais um tempo para acreditar que essa disciplina é uma disciplina sem relevância, muito pelo contrário. Para que nós possamos entender, quando a gente fala de lógica filosófica, a gente está falando da lógica do entendimento da linguagem. Então, quando a gente tem esse domínio, a gente automaticamente compreende a necessidade de conhecer um pouco mais a filosofia. Deixe-me ver se eu não estou... Não é aqui. Mazinho, por misericórdia, eu vou para onde, Mazinho? Ah, aqui, muito bem, aqui, peraí, eu clico aqui, peraí. Aqui, não. Não vou mexer não, tá? Então, o que é filosofia? Que a gente... uma coisa simples. Mexer, gente, no botãozinho aqui, ó, eu tinha esquecido. Vamos lá. O que é filosofia? Aula 1, a busca do conhecimento através da filosofia. Então, vamos lá. O que é? De uma forma bem simples, bem simplória, a filosofia nos reporta ao amor pela sabedoria. Precisamos buscar agora em nós o que significa essa sabedoria, tá? Porque para cada povo, para cada núcleo social, ela vai ter um significado. Mas nós vamos falar para o significado do mundo ocidental, do nosso pensamento. Então, qual a diferença entre informação e conhecimento? E a nossa aula hoje a gente precisa inteirar aí, a gente está bem nessa participação, beleza? Aí ele diz assim: qual a diferença entre informação e conhecimento? Será que existe? Será que toda informação, ela não é também um conhecimento? Como é que a gente faz essa separação? E aí a gente continua. Informação se acumula. Conhecimento cresce e evolui. Informação pode ser útil se não... Peraí, vamos lá. Qual a diferença entre informação e conhecimento? Informação se acumula, conhecimento cresce e evolui.
Como recurso, conhecimento é sempre valioso. Informação não. Informação pode ser inútil se não compreendida. Conhecimento implica entendimento. Quando nós compreendemos esse significado, não vai existir barreira para que ele não alcance o meu sonho, para que eu não alcance os meus objetivos, para que eu trace o caminho no qual a gente vai estar buscando, tá? Então a gente vai observar. Bom, dentro de toda essa conjuntura a gente trouxe uma pirâmide para a gente poder discutir, entender, discutir esse aspecto. Então olha só, da base para o topo a gente tem, dentro desse conhecimento, dentro dessa sabedoria, desse diferenciar informação de conhecimento, ele diz assim: medições e observações. Todo conhecimento, ele precisa ser analisado pelas medições e pelas informações. Portanto, são os dados que nos chamam, são os dados que chegam até nós. E aqui, bem apropriado para o momento que a gente está vivendo, é necessário que a gente tenha esse feeling para que a gente meça essa dimensão de informação que a gente tem, que a gente observe a demanda de informação que a gente tem, para que nós possamos ter dados suficientes para saber se essa informação ela requer realmente, vai promover realmente conhecimento, ou se ela é a chamada fake news. No tempo da minha avó, a bela de uma mentira, né? Ou viver mais no mundo da minha mãe, no mundo de Alice, o mundo de histórias fantasiosas criadas por uma mente extremamente criativa. Na nossa geração, a gente chama hoje de fake news. Até porque, se nós fizermos uma análise acerca das idades, dos períodos, né, pensando esse período filosoficamente, a gente vai dizer que ele é meio incoerente, mas vamos trabalhar com ele. Então a gente teve a pré-história, a gente tem a idade antiga, a gente vai ter a idade média, a gente vai ter a idade moderna e a gente tem a idade contemporânea. Mas a gente está vivendo um momento de conturbação de era, que nós estamos às portas de uma nova era, tá? Findando a que nós estamos, que é chamada contemporânea. E qual seria a grande possibilidade da nova era do futuro? E será, com certeza, a cibernética. Nós vamos viver a era em que nós vamos dividir os nossos passos, as nossas inteligências, exatamente com as máquinas, com o robô. Tamanho conhecimento que nós estamos adquirindo, porque houve uma medição, houve uma observação e nós temos dados para essa necessidade. Depois, nós temos, na estrutura da pirâmide, subindo, a gente tem a estruturação. Quando a gente tem as medições e observações, portanto, nós temos os dados, nós vamos agora estruturar, né, toda essa demanda que nos chegou. E isso será essa seleção de informações. Essa estruturação todos esses dados aqui estão me dando o quê? Informação, tá? Cadê vocês? Vocês estão aí? Dá um oi para mim, por gentileza, porque assim, o pessoal que está no Meet, eu gostaria de ouvir a voz de vocês, por favor. Oi, 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 oi. Porque eu estou me sentindo muito só, muito abandonada. Ó, o drama. Bom dia. Ai, bom dia, que delícia. Fale mais. Eu amo ouvir a voz de vocês. Então, vamos lá. Até aqui tudo bem? Porque vocês já sabem, né? Pessoal da área de humanas, começa a conversar, sai de baixo. Até aqui tudo bem? Tudo bem, sim. Perfeito. Aí, a gente tem a interpretação. É de fundamental importância que quando eu tenho os dados, que quando eu tenho as informações, eu preciso interpretar. E o processo dessa interpretação vai abrir as portas da minha consciência, da minha razão, tá? Das verdades, mas precisamos lembrar que quando nós trabalhamos com verdade,
sobre a ótica da filosofia, ela não pode ser absoluta, porque periodicamente as verdades elas podem mudar, né? E precisamos respeitar que aquilo que nós acreditamos ser verdade a nível cultural pode não ser para uma outra. Então a gente tem que ter esse cuidado. E é a interpretação. E essa interpretação vai me dar o quê? O conhecimento. Olha como a filosofia ela é fantástica quando eu a encaro com simplicidade, quando eu a interpreto com precisão. E por fim, depois de acumular dados, promover as observações, estruturar esses dados e observações, fazer a interpretação dessa estrutura, eu agora chego numa justificativa. Tá, beleza. Isso aqui agora, ele tem um fim, ele tem um propósito. Afinal, ele tem um propósito. O que é? Esse conhecimento, ele vai me levar à sabedoria. Então, tudo isso é filosofia. É isso que a filosofia faz com a gente, né? Informações que a gente vai acumulando, que geram o conhecimento, que promove a minha evolução. Porque quando eu adquiro conhecimento, eu já saio do achismo, eu já tenho segurança, eu tenho domínio, tá? Percebo que informação nem sempre é útil, tá? Mas o conhecimento é valioso, tá? Para que a gente possa interagir com esse mundo do qual nós estamos vivendo. E aí, eu queria que vocês fizessem alguma observação enquanto eu tomo um gole aqui da água. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma dúvida? Tranquilo? Eu estou em dois tempos. Eu estou com o pessoal aqui do YouTube e eu estou com o pessoal aqui do Meet. Beleza, tranquilo. Então vamos lá. Aí, no livro de vocês, se eu não estiver enganada, na página 7, acho que é a página 7, eu plantei esta questão e já trouxe a resposta para a gente poder estar discutindo. Olha só. Então ele questiona assim nessa questão. A filosofia é uma atitude, uma vontade de conhecimento e sabedoria, que não tem fim. Então, a sabedoria ela não tem fim. Por isso que a gente diz cuidado com as verdades, né? Porque quanto mais eu descubro, mais eu me revelo, mais eu me empreendo nesse conhecimento. Então, aquilo que eu pensava ter chegado no limite, abre novas portas para mim. A partir disso, qual a alternativa, né? Apresenta o significado da filosofia para o grego antigo. E aí a gente tem eliminar o mito? Não, tinha objetivo, tanto é que a gente ainda encontra no mundo ocidental, né, essa crença ainda mitológica, se não for para deuses, para outras realidades que nós temos. Contrariar o rigor do conceitual, qual seria o objetivo disso? O ceticismo universal, não crê em nada? Ser cético quanto às verdades? Não faz. Né? Prazer de não questionar, o indivíduo que não questiona não cresce. E aí a gente tem amor à sabedoria, vai ser ela. Porque aí vem a justificativa. O termo filosofia o termo filosofia é constituído por outras duas palavras, aquele ali não existe, gregas, philos, amor ou amizade, e sofia, que é a sabedoria. O filósofo é aquele que é amante do saber, que ama a sabedoria. E quando a gente coloca que o filósofo é aquele que é amante da sabedoria, ele vai nos inquietar com uma outra questão. Eu preciso gostar de ler, né? Eu preciso olhar a leitura com prazer. Eu preciso olhar a leitura como um agente, uma ação que me liberta. Mas ele não vai me libertar do outro, ele vai me libertar de mim mesmo. Por quê? A cada leitura que eu faço, eu saio mais rico, por incrível que pareça. Eu posso até não achar, mas em um determinado momento, aquela informação
ela vem à tona com a precisão do momento em que eu estou vivendo. Então, por isso que ela o filósofo, ele é amante da sabedoria. Porque ele não vai parar de buscar nunca. Né? E aí a gente tem conhecimento. Vamos lá. O conhecimento, ele é o entendimento sobre algo, né? O saber a quê? Eu preciso, se eu vivo dentro de uma coletividade, já nos diziam os gregos, se eu vivo num ambiente de sociedade, eu preciso ter conhecimento e não informação, eu preciso ter conhecimento das leis que regem esse ambiente. Por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo aqui, ele é muito oportuno para esse conhecimento, para essas leis. Então, eu sei que a aula que eu estou tendo, por hora, ela está sendo remota. Perceba o processo de cá, entre conhecimento e informação. Nós tínhamos 2020, nós tínhamos a informação e fizemos acontecer esse processo da interação. A gente não parou, a gente foi, a gente buscou, a gente não teve medo, a gente se superou. Mas a gente tinha uma modalidade de interação. A câmera que me deixa mega nervosa, mas eu preciso superá-la porque o maior de mim sou eu e não pode ser ela, tá? E aí a gente vem, este ano a gente já está num conforto maior. Qual que é? Tá? A gente já se ouve, a gente já conversa. Então, não só vocês me veem, mas eu também posso ouvir vocês. As fotos de vocês, tanto aqui no YouTube, quanto aqui no Meet. E se vocês abrem, eu vou pedir para não abrir, porque tem a questão por hora da internet, que pode sobrecarregar alguns outros, que não está com a velocidade tão precisa. Isso foi o quê? A equipe que operacionalizou esse momento, eles tinham informação e transformou essa informação em conhecimento. E aí a gente já está, né, com 2 grandes momentos. A gente evoluiu, a gente cresceu. Mas isso só foi possível porque essa informação, ela tornou-se conhecimento e esse conhecimento proporcionou. Então, assim, quando a gente pensa nesse aspecto, nós não podemos olhar de cima ou nós não podemos olhar de baixo para cima. Nós precisamos nos enquadrar nesse sistema. Nós fazemos parte disso aí, tá? E aí, a ação de entender esse conhecimento, além de conhecer essas leis que regem, tá? Podem ser leis jurídicas, podem ser leis sociais do comportamento das etiquetas, enfim, né? Aí a gente vem com a ação de entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. Então, para eu promover esse conhecimento, eu tenho que ter esses 3 mecanismos. A inteligência. Eu preciso ter razão para que eu tenha essa experiência. Então, na figura, a gente pode observar que a gente tem, no mundo globalizado como a gente vive, a gente tem uma rede de informações, Não, se eu botar aqui, aparece lá, aparece. A gente tem uma rede de informações, isso é conhecimento. E é preciso que a gente entenda uma coisa. Por mais informação que eu tenha, por mais conhecimento que eu adquira, ele só terá validade se ele sair de mim. Porque ele vai ajudar. Porque ele vai promover transformações. Ele vai enriquecer esse ambiente que nós estamos vivendo. Então, informação não. Porque muitas informações, elas precisam ocorrer em nós. A gente tem que ter o bom senso de não passar. Mas o conhecimento, ele só se torna conhecimento quando ele é dilatado, quando ele é ampliado para outros fins. Eu queria que os meninos me vissem, que está todo mundo com saudade. Eu vou chamar, eu vou chamar aqui, né? Essa pessoa, pode vir, que eu sei que você está saudável. Essa pessoa linda que vai mandar um beijo aqui para vocês que veio. Olha, chega pra cá. Senão, amigo. Essa pessoa linda aqui que cuida da gente com tanto amor. Saudade, né? gente. Tá vendo que ele também tá com saudade? Deus abençoe vocês, viu?
Que coisa boa. Deus abençoe vocês, viu? Vamos vencer tudo isso aí, viu? Vamos sim. Quero ver vocês tudo de volta aqui dentro do cursinho, viu? Com fé em Deus. Para alegar cada dia nós de vocês, da professora também. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que coisa boa aqui, meu amor. Isso é conhecimento, né? Esse momento dessa relação, essa relação humana, de dizer, olha, eu estou sentindo falta, que foi isso que Jaldo disse. Fé em Deus, eu não vejo a hora de que vocês estejam aqui, mas a gente está aqui com vocês. Olha que bacana, né? E aí eu quero olhar para vocês, eu não sei se eu olho para a câmera ou se eu olho para outra tela, e a gente fica aqui perdida, mas a gente se acha. E aí, quando esse conhecimento, né, essa troca de informações de rede, é necessário que a gente entenda, e a gente vai ter, obrigado querida, e a gente vai ter, né, essa troca de conhecimento que nós fazemos, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? Esse conhecimento de rede no contexto cultural, no contexto histórico, nessa amplitude, e a gente tem essa demanda de informações, né? Que a gente precisa, esse universo de informações, principalmente essa informação do saber. Mas esse saber, quando a gente diz que o conhecimento ele só é verdadeiro quando ele sai de mim, né? É porque a gente precisa saber fazer, saber entender, saber interagir. Tá? E aí ele diz assim pra gente: por essa visão, todo ser humano tem conhecimento. Mas será, aí agora vem a mão, mas será que todos se apropriam do conhecimento necessário para a vida? Ui, já vai dar 10 horas, eu tenho que andar, né? Porque olha só, por essa visão que a gente tem aí na tela, todo mundo tem conhecimento. Tem sim. Aí vem o questionamento. Mas será que todos se apropriam do conhecimento necessário para a vida? E aí a gente traz aqui, ó. Vamos lá. Por essa visão, essa foto linda, né? Que esse Big Brother deu e deixou, né? Por essa visão, todo ser humano tem conhecimento. Mas será que todos se apropriam do conhecimento necessário para a sua vida? Então, o Big Brother é um programa de entretenimento. Mas a gente trouxe, né? Eu achei muito pertinente e pedi licença ao professor Antônio Marcelo para poder fazer uso, que a gente precisa ser justo, né? Fazer uso dessa imagem para que a gente pudesse interagir com vocês. E ele disse tranquilamente: isso é conhecimento. Isso é conhecimento. As lições do BBB para a sociedade brasileira numa perspectiva filosófica. Então, nós vamos tentar entender um pouquinho esse momento que está aí sobre a ótica da filosofia, tá? Só temos aparência de uma democracia racial. Olha que fantástico. E os conflitos não unem pessoas da mesma etnia. Então, quando a gente analisa esse programa, que teve um número muito maior, né, de negros nessa participação, que maravilha, uma coisa fantástica, porque é assim que precisa ser. Mas aí a gente vem com esse questionamento: existe de fato essa democracia social, racial? E os conflitos não unem pessoas da mesma etnia. O país tem muitos identitários de sofá, que são juízes das eliminações. Olha que profundo para a gente analisar sobre isso. As ruas são substituídas pelo mouse. Essa interação com a vida alheia, né? A gente sai das ruas e a gente começa a se apropriar por isso aqui. A sociedade é confinada pelos que dão audiência. Para a emissora, importa audiência e lucro. Aí tem 7 contratos de patrocínio. A gente começa a contar as propagandas que começam a surgir durante o intervalo do programa. Que gerou ali por volta de 470 milhões esses contratos de propaganda.
deve faturar mais de R$500 milhão. Então, assim, quando a gente para e analisa pelo senso comum, a gente não vai fazer essas observações. De fato, nós nos apropriamos para fazer essa análise. Nós nos revelamos, nós precisamos pensar filosoficamente. Por que o comportamento de uma determinada personagem, vamos assim dizer, prefiro acreditar que seja isso, mas que não seja a realidade do caráter da pessoa, teve um determinado comportamento que nos leva a refletir exatamente sobre esse aspecto aqui, que é o aspecto, né? Existe essa democracia racial? Né? Existe? Ou existe de fato um conflito, tá? Que une as pessoas da mesma etnia? Tudo bem, existe, vamos pensar filosoficamente, precisamos mudar a situação, o contexto, precisamos, mas nós precisamos tirar as máscaras dessa democracia racial, porque ela não existe. Nós temos pessoas extremamente conscientes e que já levantam a bandeira e dizem assim, eu não quero ter esse tipo de comportamento. Isso, para além da informação, já é o conhecimento. Porque o conhecimento nos faz mudar as nossas atitudes e as nossas ações diante. Né? Fica a dica. Então, quando a gente pensa nesse programa de entretenimento que tem tanta treta, como diz vocês, né? Ele tem um pano de fundo muito mais profundo. Ele revela muito mais. Tá? Esse ódio, tá? Quando do seu sofá a grande população se tornou juiz em defender a causa, quando não param para analisar que o comportamento que está sendo feito é tão quanto, se não for pior. Não consegue entender que findou ali, pronto, acabou. Aqui fora a vida é real. Então o que está levando as pessoas para esse imaginário? Nós precisamos entender. E aqui tem todo um jogo, para além dessas análises que nós precisamos fazer, tem todo o jogo. Eu estou amando essa análise. Obrigado, meu amor. Nós precisamos observar esse outro contexto, que é o contexto econômico. Né? E essa frustração, será que nós teríamos esse mesmo comportamento social, né, das mídias sociais, se nós não estivéssemos ainda necessitando de fazer o distanciamento social? A população precisa entender para ontem, nós precisamos entender para ontem que distanciamento não é isolamento. O isolamento vai nos trazer infinitos problemas. Sim, mas por conta do comportamento, do não entendimento, teve a informação, mas não teve o conhecimento. As pessoas não sabem se comportar socialmente afastadas uma da outra, porque isso não nos foi ensinado. Porque quando a gente faz isso, a gente não precisa se isolar. E agora está tendo a necessidade, sim. Por quê? Porque depois de toda essa análise, né? E que o alto ali é o econômico, e a gente precisa estar antenado para isso, e a gente não percebe esse pano de fundo, aí a gente vem para uma outra análise, que a gente já pegou o gancho. Por esta visão, todo ser humano tem conhecimento, mas será que todos se apropriam do conhecimento necessário para a vida? Então a gente está vivendo. De tempos em tempos, eu costumo dizer assim que a cada século, ou cada século e meio, a humanidade passa por um abalo de pandemia. Não é a primeira e acredito que não será a última. Agora, o que me leva a questionar é, os comportamentos são os mesmos. Outro dia eu estava observando e disse, eu estou me sentindo em 1904. Estou me sentindo as mesmas tretas políticas, as mesmas tretas sociais, as mesmas tretas em relação à vacina. Por quê? Porque as pessoas não fazem uso da informação para transformá-la em sabedoria.
ficam só no aspecto da informação. E aí, não aprendeu a lição, não mudou o comportamento, olha o palco da vida com um cenário similar, só que com nomes diferentes, né? E aí a gente vê isso aqui, essa informação. Desde a gênese do novo coronavírus, o planeta se questiona sobre como reagir. A gente tem um ano fazendo e a gente ainda não sabe. Normas de restrição e mapeamento dos casos foram estabelecidas. Pesquisas para conhecer o vírus foram iniciadas. E diversas mudanças no cotidiano mundial sucederam-se. Perfeito, a gente tem essa informação. Mas quando a gente chega e faz essa análise aqui de mundos diferentes, né? O fato é que esse novo ser microscópio, que não tem inteligência que nós possuímos, mudou o mundo e também as pessoas. Mudou as pessoas quando? Vamos sair. Muita gente diz assim, as pessoas vão sair melhores, né? Essa pandemia vai melhorar as pessoas. Se ela absorver o conhecimento. Se ela não absorve esse conhecimento, vocês acham que existe essa possibilidade? E aí ele vem. Um exemplo de que a informação não foi compreendida é que o comportamento em ampla contaminação da Covid-19 nos denuncia. Então, um povo que, aí a gente diz assim, educado. E onde está essa educação? É transformar a informação em sabedoria. Eu compreendo que eu não preciso me isolar, mas eu preciso me distanciar. Por que eu preciso me distanciar? Porque eu preciso me proteger, mas sobretudo eu preciso proteger o outro. Porque eu posso ser, foi o que tu estava falando, né? A informação de usar máscara. Cadê? Onde é que eu vou aqui, Mazinho? Eu queria ver essa informação. Ou compreende? Sim, a realidade necessária. Perfeito. Mazinho, se tu tiver aí, meu filho, tu vem cá, porque eu não estou vendo a parte. Não. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui são os meninos. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei. Emily botou. Foi o que tu estava falando, né? A informação tem que usar máscara, todo mundo compreende, ou compreende a real necessidade. Exatamente. Então você vê aqui, ó, todos de máscaras e todos se afastados. Então, essa informação transformou-se na sabedoria. Então eu sei me comportar, né? Mas quando eu chego aqui, aí eu vou perguntar para vocês, temos ou não temos a informação? A mídia já está enchendo o saco com tanta informação disso aí. Tá? Olha eu olhando para cima, quero ver vocês em cima. Este é bem o comportamento de que informação pode ser inútil se não compreendida. Conhecimento implica entendimento, e entendimento implica mudança. Percebe? E aí você tem, em pleno carnaval, não houve o carnaval de rua, mas as pessoas se aglomeraram, desafiando. Mas existe uma coisa que a gente precisa entender, que contra fatos não existe argumento. A ciência, ela tem que andar atrelada com a política, com a religiosidade e com o âmbito cultural como um todo. E a ciência está dizendo, olha o caso que está aí, olha a situação em que nós estamos vivendo. E aí a gente tem aqui, ó, a gente não teve carnaval de rua, mas a gente se aglomerou. Então, e aí a gente teve, nós estamos vivendo agora a realidade, né? A gente ainda vai colher isso aqui no futuro, daqui a 15 dias, mas o que nós estamos vivendo hoje foi essa realidade aqui, ó, a realidade do Réveillon, tá? Aqui, a do Natal e Réveillon das praias, também do Carnaval. Eu vou para a rua, eu me aglomero, não mantenho isso aqui. Eu posso fazer isso tudo, mas eu tenho que ter isso aqui. Eu preciso compreender, é um momento, isso vai passar, tá?
E aí a gente tem, né? As filas. Eu vindo para cá, eu ainda comentei assim com a minha irmã, eu falei assim, ó, tá na hora de um povo que não tem a informação, mas não consegue, né, transformar, abstrair a sabedoria, tá na hora do setor de segurança pública começar a dizer assim, desenhar, ó, bora, afasta. Existe condição, nós temos meios. E aí a gente chega nas filas dos bancos da nossa cidade e você diz assim, nossa, e eu tô gritando, por favor, se afaste. Não. Vamos. Se afaste mais um pouco, você está muito próximo de mim. Então, assim, o outro me acha chato, mas eu não sei se eu sou assintomática. Então, eu estou cuidando da vida dele também. Percebe? Ô, Paula. Oi. É exatamente isso que eu estava discutindo com minha mãe esses dias. Porque se a gente fala alguma coisa, a gente ainda é taxado de ignorante ou algo do tipo. Porque tem gente que compreendeu a informação de que é necessário se afastar, de que é necessário usar máscara. Mas tem gente que simplesmente está ignorando isso e ficou, parece que nem informação chegou, parece que está só com os dados. Perfeito. Porque o professor está ainda vivendo como se estivesse em 2019. 2018. 2018, é. E ó, é a Emily que está falando? Isso. Ó, Emily, e o engraçado é que quando eu cheguei em casa, que eu relatei, minha avó ela tem 99 anos. Aí ela parou, olhou para mim e assim, altamente politizada. Tem mais informação que eu, só para tu ter uma ideia. Aí ela virou para mim e falou assim, eu vou lhe fazer um pedido e vou lhe dar um conselho. Eu falei, o que é, avó? Ela falou assim, não faça mais isso. Eu falei, mas como não? Ela falou assim, perceba que as pessoas, elas perderam as suas identidades de civilidade. Quando você faz isso, você corre o risco de ser agredida. Realmente. Aí eu botei a mão na cabeça. E é uma verdade. Infelizmente é uma verdade. Por quê? Porque o outro se encontrou exposto. E aí sabe que está errado. E aí vai agredir. Porque quando a gente não tem o comportamento da civilidade, da sabedoria, aí a gente vai para a força física e é uma verdade, né? Então Já essa minha avó daqui... falou o contrário. Minha avó falou o contrário. Ela, quando vê alguém na rua sem máscara, aí ela pergunta, gente, cadê? Aí a pessoa fala, não tô conseguindo respirar. Ela não tá conseguindo respirar, fica em casa, porque lá pelo menos tu pode ficar sem máscara. Aí eu fico pensando, é a hora que alguém vai pra cima dela, falar alguma coisa, e aí? Mas assim, infelizmente, foi o que eu disse para minha avó, assim, infelizmente a gente não pode se omitir. Agora, o que a gente precisa é ter gentileza no falar, e se o outro se alterar, a gente cala. Porque se a gente for para frente, aí ocorre o conflito. Mas a gente também não pode se omitir e dizer assim, por favor, porque eu também tenho o meu espaço, o meu direito. Até agora eu não enfrentei nisso, mas ela tem razão. Se a máscara incomoda, não sai de casa. Né? Infelizmente, a gente tem uma era que mesmo a gente estando certo, a gente está errado. Exatamente. Essas informações nós temos. Eu venci o Covid, 90 dias de UTI. Se ela ficou 90 dias de UTI, olha a realidade. Então, entre usar a máscara e ser entubado, o que é pior? Né? Então, assim, são pessoas. E olha, por que tu chocou a gente com isso aqui? Porque precisa. Porque a gente precisa entender a sabedoria. Porque quando a gente vence o Covid, é uma festa, tá? Eu venci o Covid graças a vocês. Eu venci o Covid. Foram momentos muito difíceis. Sentia muita falta de ar e estava muito emotivo. Porque acaba com o psicológico da gente. Sou muito agradecido às pessoas que cuidaram de mim. Fui muito bem tratado na emergência, UTI e na clínica, graças a Deus. Recebi alta, passei alguns dias me recuperando em casa e voltei ao trabalho. José, 36 anos, técnico de enfermagem. Bom, quando a gente faz a porcentagem, a gente tem no Brasil milhões de pessoas que foram curadas, mas a gente tem milhares de pessoas que esse foi o fim. E na gravidade a gente não pode se despedir. Eu passei por uma experiência como essa e só agora, só vivendo, por mais conhecimento, né? Informação, vamos dizer, que eu tivesse acerca, mas quando nós tivemos que sepultar um ente querido, foi muito difícil porque a gente não pôde se despedir.
Mas a gente pode evitar isso se nós fizermos isso aqui. Isso aqui não é isolamento, isso aqui é distanciamento. E se for preciso isolar, é só por uma hora, não sejamos, né, pessoas que têm muita informação e nenhuma sabedoria, tá? Aí a gente vem, olha só, número, a Organização Pan-Americana de Saúde, né, a Organização Mundial da Saúde, tá? Escritório Regional para as Américas, ele diz assim, OPAS, número de casos, 12 de fevereiro de 2021. Região das Américas, nós já temos casos confirmados, 47.814.602 pessoas. Nós tivemos óbito 1.220.144 mortos. Isso só na América. Bom, comparado aqui, a gente está vendo que, vamos tirar o número de quem ainda está infectado, tá? Com o número de quem já veio a óbito, a gente tem um número muito grande de pessoas que foram curadas. Mas será que precisava passar? Isso eu estou falando das pessoas assim, eu passo nos bares de Jequié, estão lotados. Eu passo nas ruas de Jequié, eu vejo pessoas sem máscaras. Então cabe que a gente pega esse teor da filosofia, que é o amor à sabedoria, e analisa de acordo com as informações de um momento como a gente está vivendo agora. E aí a gente vai observar. No século VI, aí a gente já sai das análises atuais e a gente vai mais para o que o livro pediu, né? No século VI a.C., na atual Grécia, estava constituída por, nossa senhora, diferentes polis. Mileto, Esparta e Atenas. A origem da filosofia deve-se a diversos fatores, que é o que? O comércio, o contato com outras culturas, permitiu o intercâmbio de ideias, deve-se à divisão da sociedade, deve-se à liberdade religiosa, por não haver monopólio religioso, existia tolerância e respeito a opiniões e questionamento. E aí, o Enem trouxe essa questão aqui para nós. Ele diz assim: os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as minhas mãos e os pés, e com o nariz e a boca. No texto 2 ele diz: tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu sei que a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo, sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Os textos mostram-se alinhados a um entendimento acerca da ideia de conhecimento, numa perspectiva que ampara a letra C, valorização do corpo na apreensão da realidade. Então, eu não aprendo só com um sentido, eu aprendo com todos eles. Essa informação eu já tenho, eu só preciso ter sabedoria para desenvolver isso aqui. Olha que fantástico, né? E aí, as explicações diversas sobre a formação do universo, que também está lá nessa aula 1. A gente tem a cosmologia, que é a definição do dicionário. Ele vai dizer que é o conjunto de teorias, princípios ou doutrinas, com base científica, religiosa ou meramente mítica, que procura explicar e descrever a origem e a formação do universo. Também é um conjunto de teorias que apresenta uma explicação para o surgimento e a formação do sistema solar. E aqui a gente tem a cosmologia, aqui a cosmogamia, e aqui a gente tem a cosmologia, explicação usada para a origem do universo pelos pré-socráticos. A palavra cosmologia tem sua raiz no idioma grego antigo, derivado do termo cosmo, que é o universo, e logos. Logos está ligada, faz um casamento fantástico com as línguas. Então, língua portuguesa não está desatrelada à filosofia. Por quê? O logos, ele traz razão, organização racional. E nós precisamos ter essa razão, né? Essa organização
para a gente conhecer os símbolos das nossas línguas. A cosmologia é o estudo do universo, de sua origem, de sua organização. A tarefa do cosmólogo é determinar qual é a origem do universo, de maneira científica e racional. Portanto, podemos dizer, grosso modo, que a cosmologia é o estudo da origem do universo, de como este se formou, de como se organiza e dos elementos que o compõem. E fantasticamente, isso nasce onde? Isso nasce nos gregos. E ali, ó, veja aqui, a gente pegou isso aqui exatamente por isso. No seu livro, na página, na questão 3, na página 7, que no livro dos sais que vocês têm, desse ano, ele diz assim, ó, o nascimento da reflexão filosófica na Grécia Antiga está associada aos pensadores que antecederam Sócrates, os chamados pré-socráticos, tá? As questões fundamentais propostas por esses filósofos são de âmbito eminentemente amoral, política, cosmológico, educacional e religioso. E a gente já trouxe a resposta, né? A chamada fase pré-socrática da filosofia, a grega, é também conhecida como período naturalista em virtude da preocupação quase exclusiva com os problemas cosmológicos, com o mundo exterior. Os filósofos dessa fase não pertenciam a 4 escolas: jônica, itálica, eleática e atomista, né? E a gente vai observar que um dos filósofos que mais vai se apropriar, né, dessa fase pré-socrática vai ser o Aristóteles. Tá bom? Então a gente vê, um beijo no coração, cravei, tomei 2 minutos de vocês, mas beijo na alma, firmes, vamos ressignificar, porque uma coisa sobre a ótica da filosofia eu tenho certeza, aquele normal que nós vivíamos em 2018, a gente não vai voltar para ele. Nós vamos precisar ressignificar esse novo normal que a gente tem. Já fica aqui, meu amor, já pode pedir a Mazinho para disponibilizar, tá? Pode abrir o áudio, tranquilamente. Eu quero que vocês interajam comigo. Beijo no coração. Sim, eu já vou pedir a Mazinho para ele disponibilizar para vocês. Tá certo? Um cheiro na alma, fiquem com Deus e até quarta. Ui, amor!